Hoje nós iremos, queridos, expor Filipenses capítulo 2, do verso 12 a 18, na sequência da carta aos Filipenses, que nós estamos fazendo. Essa já é a 7ª mensagem. Se você gostaria de acompanhar as anteriores, você pode procurar aqui no canal da nossa igreja ou no meu canal no YouTube a série sobre Filipenses. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Lembrando que somente Deus torna a sua palavra eficaz no coração dos ouvintes. O pregador, no máximo, pode esclarecer o sentido do texto, mas a compreensão salvadora e transformadora é uma obra do Espírito Santo, soberana da parte de Deus no coração das pessoas. Por isso que nós sempre oramos depois da leitura da Bíblia, antes de começar a exposição, porque nós sabemos que somente Deus pode tornar esse momento num momento salvador, santificador, regenerador e renovador da vida do seu povo. Oremos. Sim, Pai, nós sabemos que é o Senhor quem torna a palavra eficaz. E é o Senhor que, através dela, executa os seus propósitos na vida das pessoas. Tu conheces quantos precisam de novo nascimento ou de santificação, também de aprender coisas novas, de corrigir pensamentos. Quantos estão abatidos, precisando de ânimo? A cada um dispensa conforme a tua multiforme graça. Ó Deus, usando-nos nessa noite, por amor do teu nome. Amém. Filipenses capítulo 2, de 12 a 18. Queridos, na passagem anterior, o apóstolo Paulo havia manifestado a sua alegria à igreja de Filipos, pelo fato de que os membros daquela igreja, eram acolhedores, se amavam, se consolavam, mas Paulo ficaria ainda mais alegre se eles progredissem na vida cristã em busca da unidade e parasse com as discórdias e as dissensões que havia entre eles. É o que nos diz o capítulo 2, de 1 a 4. A causa principal desses conflitos era o egoísmo, a busca dos próprios interesses e o considerar-se superior aos outros. E é nesse contexto que Paulo coloca o exemplo de Cristo diante dos filipenses. E ele faz isso na forma de um hino, conforme nós já observamos na mensagem anterior, um hino de 2 partes com 3 linhas cada um. Na primeira parte, Paulo fala de como Cristo se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória e se humilhou, se tornando um de nós, andando entre nós, e foi obediente até a morte e morte de cruz, com o objetivo de nos salvar de nossos pecados. Na segunda parte do hino, Paulo fala da exaltação de Cristo, que Deus lhe deu como recompensa, ressuscitando dos mortos, lhe dando um nome que está acima de todo nome, e plena autoridade no céu e na terra. Isso está aí no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. E agora, aqui no verso 12, Paulo retoma suas exortações para que a igreja de Filipos prossiga no caminho da santidade. Esse é o tom dele aqui no capítulo 2, é uma grande exortação para a santificação. Nós veremos na passagem que lemos 4 áreas nas quais o Espírito de Deus desejava trabalhar a vida dos filipenses através do ministério do apóstolo Paulo. Eles deveriam crescer a exemplo de Cristo em pelo menos 4 áreas que nós iremos ver agora. Então, em primeiro lugar, eles deveriam desenvolver a sua salvação. Versos 12 e 13. Meus amados, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A exortação de Paulo é para que eles desenvolvam a sua salvação. Eles tinham sido salvos da culpa do pecado, mediante a fé em Jesus Cristo. Eles haviam sido justificados quando creram na pregação de Paulo de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que morreu na cruz pelos nossos pecados.
Mas a salvação da culpa do pecado, a justificação, era apenas o começo de um longo processo que ia durar a vida toda aqui e terminaria somente na vinda de Jesus Cristo. Isso é um ponto que nós precisamos entender. Salvação na Bíblia nunca é somente um ato. Muitas pessoas identificam salvação somente com aquele ato inicial da justificação. Entretanto, nós precisamos ser salvos não somente da culpa do pecado, que é o que acontece quando nós cremos e somos justificados, mas nós precisamos ser salvos do poder do pecado em nossa vida, que é um processo que dura a vida toda e que recebe o nome de santificação. E nós precisamos ser salvos da presença do pecado em nós, que só vai ocorrer na ressurreição dos mortos ou na glorificação. Portanto, do ponto de vista bíblico, salvação é um processo. Então, num sentido, está certo o crente dizer, eu já estou salvo. Ele está se referindo ao fato de que ele já foi salvo da culpa, já não tem mais nenhuma condenação. E está certo também ele dizer, eu estou sendo salvo. Mas aí ele não está se referindo à justificação, que é um ato de Deus, é um momento, é pontual. Ele está se referindo à santificação, que é um processo e que termina na glorificação. Então, quando Paulo diz aqui aos filipenses, desenvolvam a sua salvação, ele está querendo dizer não que eles deveriam procurar pelas obras obter o perdão de pecados, uma vez que eles já tinham sido salvos pela graça, mas que eles deveriam avançar nas consequências de terem sido salvos pela fé em Cristo Jesus, porque a justificação acarreta consequências. Então, desenvolvam aquilo que vocês já ganharam. A justificação é apenas o primeiro passo, vocês devem progredir. E, particularmente no caso dos filipenses, eles deveriam buscar a unidade, que é o ponto central das exortações de Paulo aqui no capítulo 2. Eles deveriam, como Cristo, aprender a buscar humildemente o interesse dos outros, anulando-se ou se esvaziando da busca pelos seus próprios interesses. Eles deveriam lutar juntos para defender o Evangelho e espalhar o Evangelho em Filipos. Essa é a exortação de Paulo, a primeira exortação. Desenvolvam a sua salvação. E é uma exortação para nós também, claro. Nós deveríamos estar todos engajados nesse processo de desenvolver a nossa salvação. A vida cristã, ela não é estática. Não é assim, eu creio em Jesus Cristo, estou salvo, agora é só esperar a morte e vou morrer e vou para o céu. Não. Há todo um processo envolvido, há todo um mecanismo usado por Deus para transformar gradativamente, progressivamente a nossa vida, até que sejamos finalmente a imagem e semelhança plena de Deus em Jesus Cristo na sua vinda. Note que depois de Paulo dizer, desenvolvam a sua salvação, não é que depois, não é? Paulo já havia estabelecido um parâmetro. Eles deveriam desenvolver essa salvação da mesma forma como sempre obedeceram a Paulo. Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo é o seguinte, da mesma forma como vocês seguiram a minha orientação quando eu estava aí em Filipos, pregando o Evangelho para vocês, e também da mesma forma como vocês têm seguido as minhas orientações, mesmo quando eu estou longe, preso aqui em Roma, assim também vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Quando Paulo esteve lá em Filipos, pastoreando a igreja, os crentes da cidade se mostraram humildes, obedientes e dispostos a obedecer às orientações do apóstolo Paulo. Depois que Paulo partiu de lá, Paulo continuou em contato ainda com a igreja de Filipos e sempre passando orientações e pastoreando à distância, no certo sentido. E agora, cerca de 10 anos depois de ter estado em Filipos, ele está preso em Roma e os filipenses ainda continuam mostrando disposição em obedecer a Paulo como uma espécie de pastor emérito, o sempre pastor da igreja. Paulo diz, olha, como vocês sempre me obedeceram, assim como vocês sempre seguiram o que eu disse, ausente ou presente, vocês também devem desenvolver a salvação de vocês. Não esperem a minha presença, não dependam da minha presença física, mas isso é algo que vocês têm de fazer. Paulo diz também que eles deveriam desenvolver a salvação deles com temor e tremor. Isso aí está no final do verso 12. Tremor aqui significa respeito e reverência. Há muitos casos na Bíblia de pessoas que se viram diante de uma manifestação da glória de Deus ou de Cristo e que tiveram como reação o tremor. Eu posso pensar, por exemplo, no apóstolo João, lá na ilha de Patmos, quando ele viu a manifestação da glória de Deus através do Cristo glorificado, que ele caiu tremendo diante de Jesus Cristo.
Ou posso pensar também no Antigo Testamento, quando Deus se manifestou em glória no templo e o profeta Isaías, todo trêmulo, declarou que estava diante da santidade de Deus e receava morrer, uma vez que ele era pecador. A presença de Deus, ou a manifestação de Deus, ela produz reverência, temor, e reverência, respeito e, portanto, tremor, que seria uma manifestação física diante dessa poderosa presença de Deus. Eu já tenho dito algumas vezes, e eu acho que não cansa repetir, eu não tenho problema com manifestações físicas, se elas são decorrentes de uma verdadeira apreensão ou compreensão da glória de Deus, da santidade de Deus ou da graça de Deus. Se uma pessoa ela é levada pelo Espírito Santo a compreender e ver a majestade de Deus, isso pode ter um efeito tão grande sobre ela que a estrutura física entra em colapso, a pessoa pode tremer, a pessoa pode cair no chão. Então, esse tipo de queda, de tremor diante da santidade e da majestade de Deus, uma vez que a pessoa aprendeu de Deus, aprendeu o Evangelho, eu não tenho dificuldade. Nós temos na Bíblia exemplos disso e na história da igreja também. O que é complicado é quando as pessoas estão tremendo, estão gemendo, estão rodando, estão caindo no chão, e a gente procura o que foi que causou aquilo, e não houve nenhuma exposição da grandeza de Deus, não houve nenhuma demonstração do Evangelho de Cristo, não houve nenhuma explicação da glória da salvação, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes esses fenômenos emocionais em algumas igrejas, eles são simplesmente induzidos psicologicamente, não são resultado de compreensão da palavra de Deus ou das grandes verdades do Evangelho. Mas o tremor, como respeito e reverência diante da grandeza de Deus, é perfeitamente válido. Desenvolvam a sua salvação, diz o apóstolo Paulo, com tremor e em seguida com temor, com respeito a esse Deus, e que é exatamente o ponto que vem logo em seguida, dando a razão pela qual nós devemos operar a salvação com temor e tremor. Diz o verso 13, depois veja só a sequência, final do verso 12. Desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Está aqui a razão pela qual nós devemos tremer e tremer nesse processo todo de desenvolver a salvação, porque é Deus quem está agindo em nós e nos capacitando a desenvolver a salvação. Essa expressão do apóstolo Paulo aqui é bastante esclarecedora. Ele está dizendo primeiro que é Deus quem efetua, que opera, que realiza em nós o querer. É preciso que a pessoa queira, é preciso que a pessoa deseje ser santa, é preciso que ela deseje arrepender-se e confessar os seus pecados e seguir uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa natureza pecaminosa, caída, ela não quer essas coisas. O nosso coração deseja satisfazer a carne, os desejos e as paixões mundanas e pecaminosas. Querer as coisas de Deus, querer a Cristo, querer a santidade e a pureza é alguma coisa que, se Deus não fizer no nosso coração, nós não somos capazes de fazer por nós próprios. E eu não estou falando dos ímpios, das pessoas não regeneradas. Eu estou dizendo que mesmo uma pessoa que já nasceu de novo e recebeu uma nova natureza, ainda assim ela reluta em fazer a vontade de Deus. É Deus quem fala ao coração, é Deus quem cria o desejo no coração daquela pessoa para que ela voluntariamente diga: eu quero fazer isso, eu escolho fazer isso, eu tomo essa decisão, eu vou mortificar esse pecado, eu vou fazer essa coisa certa. É Deus que está por detrás disso. E Ele não somente nos dá o querer, veja só o que Paulo está dizendo aqui, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Não somente Deus nos dá o desejo de prosseguir, de desenvolver a nossa salvação, mas Ele nos dá a capacidade de fazer o que é necessário. É Deus quem estimula e capacita. Ele nos dá força para que nós digamos não ao pecado e sim para as coisas de Deus. E Deus tem muitas maneiras para fazer isso, não é? Ele atua no coração do seu povo. E Ele faz isso de maneira direta, o Espírito Santo agindo na nossa mente, no nosso coração, enchendo nossa mente com pensamentos santos, com ternos afetos de misericórdia, movendo o nosso coração na direção das coisas de Deus, ou através de determinadas circunstâncias. Deus tem todos os acontecimentos na sua mão, e Ele pode fazer com que as circunstâncias despertem em nós o desejo de fazer a coisa certa. Às vezes um quadro que nós observamos de desgraça, de miséria, provoca em nós desejos de compaixão, de bondade e misericórdia para ajudar a abençoar aquela pessoa. E outras circunstâncias, Deus tem muitas maneiras de fazer isso, mas o ponto aqui é esse.
Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que está agindo no seu coração, lhe dando o desejo de fazer isso e dando a capacitação para fazer isso. Mas então por que o temor e tremor? Porque uma vez que nós sabemos que é Deus que está trabalhando em nosso coração, é Ele que nos estimula para termos uma vida santa, se nós estagnarmos isso, se nós pararmos o desenvolvimento da salvação, ou se nós resistirmos a nosso Deus, que é o nosso Salvador e Santificador, então nós estamos cometendo um grave pecado, nós estamos resistindo ao próprio Deus, uma vez que Ele age, opera em nossa mente, em nosso coração, dando impulsos de oração, impulsos de santidade, desejo de ler a Bíblia, desejo de ouvir a palavra de Deus. Se você resiste a isso, tema e trema, porque você está resistindo ao Espírito Santo de Deus, ao próprio Deus. É por isso que eles deveriam fazer ou desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza, quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Veja aqui nessa passagem, eu não poderia ir em frente sem fazer o comentário da maneira como harmoniosamente a soberania de Deus se relaciona com a nossa responsabilidade. No verso 12, Paulo dá uma ordem: desenvolva a salvação. E ele então coloca a responsabilidade de crescermos espiritualmente em nós. Mas aí no verso 13 ele diz: Deus é quem opera em você o querer e o realizar, dizendo que se não for a ação de Deus em nossa vida, nós não conseguiremos por nós mesmos desenvolver a nossa salvação. De uma maneira que a gente não consegue explicar, de uma maneira profunda e misteriosa, o querer de Deus se une e trabalha de maneira concorde com o nosso desejo e o nosso querer, de forma que Deus permanece absolutamente soberano e nós completamente responsáveis. Então Deus nos diz: seja santo, mas é Ele mesmo quem nos dá essa condição. Se um dia você deixar de ser santo, você não pode responsabilizar a Deus por isso. A responsabilidade sempre é sua. E se tiver qualquer bênção, qualquer crescimento, qualquer vitória, é simplesmente pela graça de Deus. A gente convive com esse aparente paradoxo, né? Que não é um paradoxo, mas é uma maneira misteriosa em que Deus, no seu poder e na sua soberania, faz a sua vontade em conjunto com o querer humano, harmonizando-se perfeitamente, suavemente, sem violência, sem constrangimento, de forma que nós, com alegria, com gratidão, seguimos todo o querer e toda a vontade do nosso Deus. Essa é a primeira exortação de Paulo. Então, desenvolvam a sua salvação. Vamos para a segunda. Versos 14 e 15, deixe-me ler outra vez. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Fazer tudo. Tomem todas as decisões, tudo que vocês fizerem, em casa, na sua família, no trabalho diante dos incrédulos, ou na igreja, no relacionamento uns com os outros, onde quer que seja e o que quer que seja, façam tudo. Veja como é abrangente essa expressão, né? Façam tudo, sem murmuração e contendas. Murmuração, reclamação, queixas sem motivos, críticas, contendas, brigas e dissensões com essas pessoas. Era essa a causa das divisões na igreja de Filipos. Pessoas insatisfeitas, murmurando, se queixando umas das outras, fazendo comparações, entrando em contendas e discussões. Façam tudo sem murmurar, sem reclamar e sem brigar entre vocês, diz o apóstolo Paulo. E aqui, imediatamente, somos remetidos ao tempo de Israel no deserto. Paulo sempre, como rabino, Paulo tem o Antigo Testamento na cabeça o tempo todo, e ele raciocina a partir das Escrituras do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem murmurava e quem reclamava o tempo todo era o povo de Israel, especialmente aquela geração dos 40 anos no deserto. O tempo todo eles estavam insatisfeitos, se queixando de tudo. Se queixava do maná, se queixava do calor, se queixava de que estavam andando muito durante o dia, se queixavam de Moisés, se queixavam uns dos outros, reclamavam de tudo, ficavam fazendo contendas, provocando a Deus. Aquela geração dos 40 anos do deserto permanece como um paradigma de um povo insatisfeito, um povo murmurador, um povo reclamador, um povo que vivia movido por um espírito de contendas. Em contraste a isso, está o Espírito de Cristo, que Paulo acabou de descrever na passagem anterior. Cristo humilhou-se a si mesmo, ele não entendeu que era o direito dele de reter sua posição como Deus, mas ele abriu mão da sua glória e se tornou um de nós, sem reclamação, sem murmuração, suportou dores, suportou a tortura da morte, a morte de cruz, para que ele pudesse nos redimir e nos salvar. Por isso, façam tudo sem murmurar e sem reclamar. Fiquem satisfeitos, sejam
satisfeitos com o que vocês têm, se alegrem com a vitória dos outros quando o outro é promovido, louvado seja Deus, diga sempre como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. O propósito para que eles vivessem sem queixas e contendas está aí no verso 15, são 3 objetivos, se você prestar atenção. No verso 14 ele diz, façam tudo sem murmuração e contendas, e no verso 15, para quê? E aí vem 3 objetivos. Primeiro, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, ou seja, que não haja nenhuma mancha, nenhuma falha diante das pessoas com quem vocês se relacionam. Notem que murmuração, contendas e brigas, elas mancham, elas sujam. Daí a recomendação, não murmurem e não discutam, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros diante das pessoas com quem vocês convivem, na família, em casa, na igreja e no público em geral. Segundo, não murmurem nem se queixem, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis. Filhos de Deus eles já eram, pela fé em Cristo Jesus, mas eles deveriam viver como filhos de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui. Isso porque eles se apresentavam na cidade de Filipos como verdadeiros filhos de Deus, em Cristo Jesus, que tinham sido perdoados, haviam sido adotados por Deus em Cristo Jesus. Mas então, se eles são filhos de Deus, eles deveriam viver assim, de forma a não dar razão para serem condenados pelos ímpios. Eles não poderiam ser culpáveis diante das pessoas a quem elas se apresentavam como crentes no Senhor Jesus Cristo. Que elas não condenassem os filipenses e não os criticassem por conta das murmurações e das brigas. Que propósito maravilhoso esse, não é? Vejam o argumento de Paulo. Não murmurem e não briguem. Primeiro, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, uma vez que murmuração e discussão são como que manchas no caráter, na reputação e no testemunho do Evangelho. Segundo, para que vocês sejam ou vivam como filhos de Deus, inculpáveis, que ninguém possa culpar vocês por conta dessas murmurações e reclamações. E terceiro, finalzinho do verso 15, para que vocês brilhem como luzeiros no mundo, como estrelas no céu, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa expressão, geração pervertida e corrupta, o apóstolo Paulo está tirando de Deuteronômio 32, verso 5, onde Moisés se refere àquela geração do deserto como sendo exatamente nesses mesmos termos, uma geração pervertida, rebelde, corrupta, de murmuradores, queixosos, que tentavam a Deus em todo o tempo. Essa é a descrição que Paulo usa para se referir à geração dos filipenses. A cultura daquela época era feita de gente assim, gente que não conhecia Deus. Em contraste, os filipenses, porque estariam alegres e contentes, sem murmuração e contenda, eles se destacariam como as estrelas no céu, em contraste com a escuridão. É essa figura que Paulo usa aqui. Ele diz, para que vocês sejam filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Jesus Cristo tinha dito, vós sois a luz do mundo. E Paulo aqui está repetindo a metáfora. Se os cristãos de Filipos seguissem a orientação, desenvolvessem a sua salvação no poder que Deus lhes dava, eles então não murmurariam entre si, não contenderiam entre si, estariam unidos, tendo uma vida em amor e santidade, e em contraste com aquela geração, com a cultura da cidade de Filipos, uma cidade romana, uma cidade idólatra, uma cidade imoral, em contraste com toda aquela geração, eles se destacariam como estrelas se destacam no céu escuro, como luzeiros no mundo. Essa é a função da igreja, ser sol, ser luz, ser sal no meio desse mundo corrompido e perverso. É mais um ponto aqui na carta onde Paulo aborda o problema das dissensões. Vamos para a terceira exortação do apóstolo Paulo, que está só no verso 16. Ele diz assim, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra da vida que Paulo menciona aqui, não há dúvida, é o Evangelho. O Evangelho como pregado pelos apóstolos, embasado nas Escrituras do Antigo Testamento. É isso que é a palavra da vida. É chamada de palavra da vida porque é a palavra que produz vida. É através dessa palavra que Deus concede vida eterna, perdoando pecadores. Deus age pela sua palavra. A ordem para preservar a palavra da vida, ela pode ter 2 sentidos. O sentido de espalhar essa palavra para que outras pessoas tenham vida. E segundo, que é o mais provável, reter essa palavra, retê-la firmemente, tal como eles a receberam do apóstolo Paulo, apegando-se a ela e firmando-se nela e usando essa palavra como padrão para desenvolver a salvação,
para crescer em santidade. Deus atuava neles, dando o querer e o efetuar, de forma que eles deveriam parar com toda murmuração e contenda, se apegando à palavra da vida, porque era de lá e era através dessa palavra que Deus haveria de dar o poder e a capacidade para que eles vivessem de maneira santa. Se eles fizessem isso, se eles se apegassem à palavra do Evangelho, aquilo que Paulo ensinou, que está baseado no Antigo Testamento, a palavra da verdade, a palavra da vida, através da qual Deus operava o querer e o realizar no coração deles, para que eles desenvolvessem a salvação, se eles fizessem isso, Paulo diz aqui, ele teria motivo de glória no dia do juízo. Veja o final do verso 16. Assim, no dia de Cristo, eu poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O dia de Cristo é o dia da vinda de Cristo. Esse dia que ele já mencionou na passagem anterior, quando Cristo recebeu o nome de Senhor, Cristo que recebeu o nome de Senhor, ele virá em glória e todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Paulo já mencionou esse dia na passagem anterior, naquele hino, na parte da exaltação. E nesse dia é o dia de prestação de contas. E Paulo diz que ele vai se apresentar diante de Cristo e ele vai se gloriar, ele vai ficar orgulhoso, por assim dizer, dos filipenses. Porque o trabalho dele com os filipenses não foi em vão, como ele diz aqui, não é? Eu vou me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está descrevendo o seu ministério lá em Filipos e posteriormente. Ele usa a metáfora da corrida e também do esforço, da luta. O ministério pastoral é essas duas coisas. E a gente trabalha, a gente corre, a gente luta, se esforça, às vezes em vão, porque as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, que ouvem a nossa pregação, elas simplesmente não escutam, elas simplesmente viram as costas, endurecem o coração, não querem saber, e aí nosso trabalho foi em vão. Mas Paulo aqui ele tem certeza que no dia de Cristo, ele vai se gloriar nos filipenses, de que eles não somente foram salvos pela graça, mediante o favor de Deus, pela fé, em Cristo Jesus, mas eles desenvolveram a salvação através do poder de Deus que agia neles. A prova é que eles eram pessoas que não murmuravam e nem reclamavam como aquela geração de israelitas nos 40 anos do deserto. E Paulo então vai poder dizer ou ser abençoado ou recompensado publicamente diante de Deus, porque o seu trabalho não foi inútil ali entre os filipenses. Paulo ficaria muito orgulhoso disso. Por último, agora, versos 17 e 18, a última exortação. Paulo pede que os filipenses se alegrem com ele no fato de que Paulo está disposto a morrer por ele, se assim for necessário. Entretanto, verso 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Aqui Paulo, mais uma vez, na carta, expressa seu contentamento, mesmo pelo fato de estar preso, mesmo estando preso, e mesmo diante da possibilidade de que ele venha a ser condenado e executado. Nós já vimos que Paulo tinha diante de si duas possibilidades com relação ao futuro. Ele já havia se defendido das acusações diante do imperador, estava aguardando o veredito, e esse veredito tanto poderia ser inocência, e aí então ele seria liberado, voltaria ao ministério, talvez até visitasse a igreja de Filipos, ou ele poderia ser condenado e em seguida ele seria executado. A história mostra que foi o primeiro. Paulo foi inocentado ali e ele foi livre dessa prisão. Ele estava bem persuadido de que seria esse o resultado, embora no íntimo ele guardava uma reserva divina, porque ele sabia que o futuro a Deus pertence e que Deus tinha a última palavra. E aqui ele fala como se a possibilidade de morrer fosse bem real, a possibilidade de que ele recebesse um veredito negativo, que fosse condenado e executado. Embora ele coloque isso na condicional, não é se, veja como ele diz aqui, entretanto, mesmo que, o mesmo que, ele está aventando uma hipótese, mesmo no caso de que eu venha a ser oferecido como libação, etc., eu fico contente e me alegro com vocês. O que ele está dizendo aqui é que caso, contrariando as suas expectativas e sua confiança, caso ele viesse a ser morto, ainda assim, aquilo seria um motivo de alegria para ele. Por quê? Paulo ficaria alegre em ser executado como mártir ali em Roma pelo imperador. A resposta está na linguagem que ele usa no verso 17 para descrever toda essa cena. Ele via sua morte em termos cerimoniais. Ele usa a linguagem que é tirada do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Particularmente, Números, capítulo 28, verso 7. Eu vou ler para vocês o que diz essa passagem.
A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e essa libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. Aqui Moisés está orientando os sacerdotes de como eles deveriam executar os sacrifícios. E aqui é a parte em que Moisés diz assim: quando vocês oferecerem um holocausto, que seria um animal que seria completamente queimado, totalmente queimado no altar, quando vocês forem oferecer um animal em holocausto, vocês vão derramar 1 litro de bebida forte, chamada de libação. Libação era essa bebida forte, talvez vinho, que deveria ser derramada ou sobre o animal, ou antes do sacrifício, ou depois do sacrifício. Não é alguma coisa que a gente tem certeza. Essa libação é dita aqui que é ao Senhor e será oferecida ao santuário. Paulo, então, usa essa orientação aqui, a linguagem dela, para descrever como é que ele se sente. Quando ele diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, ele está vendo a sua vida e talvez o seu sangue como aquela bebida forte, aquele vinho que era derramado sobre o sacrifício. Entretanto, ainda que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício aqui é a palavra para holocausto, e Paulo aqui está pensando nos filipenses e no esforço e no sacrifício deles em continuarem o apoio ao ministério de Paulo, e especialmente agora, mais recentemente, quando Epafrodito trouxe uma oferta para eles. Paulo via esse carinho dos filipenses, essa generosidade deles, contribuindo para o seu ministério, para o seu sustento e sua vida, como uma espécie de sacrifício espiritual oferecido a Deus e agradável a Deus. Em outras cartas, ele usa essa mesma expressão para se referir às boas obras dos crentes. Então, enquanto que aquelas ofertas que Paulo estava recebendo dos filipenses, ele via como sacrifício, à semelhança do Antigo Testamento, ele vê o seu sangue derramado como sendo aquele litro de bebida forte, aquele litro de vinho que acompanhava o sacrifício. Ele usa mais uma palavra aqui, no verso 17, ele fala libação, sacrifício e serviço. Serviço é a palavra grega liturgia, que aponta para o procedimento, o ritual do sacrifício em si. Então, o resumo é esse. Paulo diz: ainda que eu seja, à semelhança do Antigo Testamento, como aquela bebida que é derramada durante a oferta do holocausto, segundo a liturgia que Moisés interpretou, ou deu da parte de Deus para os israelitas, ainda assim eu vou ficar contente. Perceba que Paulo olha para aquela cena e ele se vê como a libação, que era a parte menos importante. O mais importante era o sacrifício. Mas Paulo está contente, ainda que seja como a libação. Ele está contente em derramar sua vida sobre o sacrifício e a liturgia dos filipenses. Em outras palavras, eu fico contente em dar a minha vida, derramar a minha vida, para que vocês cresçam, para que vocês desenvolvam a salvação, para que vocês herdem plenamente o reino de Deus. E no dia de Cristo eu estarei contente e poderei me gloriar, ainda que exista a possibilidade de que eu morra antes que o Senhor Jesus venha. Paulo diz que ele está contente com isso e se alegra com os filipenses. E no verso 18 ele diz, e aqui vem a exortação: assim também vocês, pela mesma razão, ou seja, entendendo o que é que a morte de Paulo significaria, fiquem contentes e se alegrem comigo. Uma das coisas que mais nos impressiona quando a gente lê a carta de Filipenses é a atitude de contentamento de Paulo, preso em Roma, longe dos seus amigos, cerceado na sua liberdade, em quarentena, por assim dizer, sem poder exercer o privilégio de ir à praça pública pregar o Evangelho. Entretanto, esse homem estava tão submisso à vontade de Deus que ele vivia num estado de contentamento e de alegria, a ponto dele dizer aos filipenses: alegrem-se comigo, diante inclusive da possibilidade de que eu venha a derramar a minha vida como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês. Eu quero destacar alguns pontos aqui que nós podemos aprender dessa passagem. Eu chamo a sua atenção para isso, já nos encaminhando para o final da nossa exposição. Primeiro é que a justificação pela fé é apenas o começo de um longo processo que só vai terminar na vinda de Jesus Cristo, com a ressurreição dos mortos e a entrada no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Nunca pense que o plano de Deus é simplesmente lhe dar o perdão de pecados, e agora tudo que você tem que fazer é esperar a morte chegar. Eu já ouvi, e eu acho que também muitos de vocês já ouviram também, alguns crentes dizerem assim: bom, Deus já me perdoou os pecados, eu já fui salvo, se eu morrer eu vou para o céu, por que eu ainda tenho que viver aqui nesse mundo? Por que Deus não me leva logo, já que eu já estou salvo?
dos meus pecados? A resposta é que o plano de Deus não é somente salvar você da culpa do pecado, mas Ele quer fazer com que você experimente essa libertação, a santificação na prática. Por isso que Ele lhe preserva aqui, por isso que Ele diz, desenvolva a sua salvação. A justificação e o perdão é apenas o começo. Existe muito mais a ser apropriado dentro desse plano maravilhoso da salvação. Segundo, eu queria que você visse a relação que o texto nos apresenta entre o agir de Deus e a nossa responsabilidade. Desenvolva a salvação. Deus é quem faz você desenvolver a salvação. Desenvolva a salvação, mas Deus é quem faz você querer e você ter a força de fazer. Essas duas coisas andam juntas. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, como é que eu faço? Eu não estou com vontade de orar. Eu tenho que esperar até o Espírito Santo tocar no meu coração para eu orar? Ou então dizer assim, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu devo esperar que o Espírito Santo de Deus toque no meu coração? Ou não estou com vontade de ler a Bíblia. Será que eu devo esperar que Ele toque no meu coração para eu ler a Bíblia? Nós não devemos esperar esse tipo de coisa e fazer o que Deus já disse que quer que a gente faça. Ele já disse, desenvolva a sua salvação. Isso significa ir à igreja, ler a Bíblia, orar, estar em comunhão com os irmãos, fazer o que é certo, abandonar o pecado, se arrepender. Você não fica esperando os sentimentos, mas você obedece e ao obedecer você vai ver que Deus está com você para lhe dar condição e força para fazer o que é correto. Terceiro, que a gente aprende aqui é como as reclamações, as dissensões e as disputas entre os cristãos destroem o nosso testemunho diante do mundo. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo agora, em que essa pandemia desestabilizou o cenário político, o cenário financeiro, e criou uma série de expectativas ou não expectativas com relação ao futuro, a gente vê que a cristandade, os evangélicos, eles conseguem se dividir, eles conseguem brigar e dar fogo amigo, né, por assim dizer, quando nós temos inimigos maiores, nós temos alvos maiores do que disputas ou questões políticas. E é lamentável que a Igreja de Deus ela esteja marcada por tanto partidarismo e por tanta divisão, quando nós deveríamos estar buscando, na verdade, a glória de Deus, porque o inimigo comum e maior, ele está se levantando contra nós. Também nós aprendemos a recompensa dos obreiros será dada somente no dia de Cristo Jesus. Lembra que Paulo disse? No dia de Cristo ele vai se gloriar. Até lá, nós estamos sujeitos a viver aqui sem ver o resultado real do nosso esforço, do nosso trabalho, mas vivemos na expectativa de que naquele grande dia, na vinda do Senhor Jesus, nós poderemos nos alegrar com o trabalho das nossas mãos. E por último, nós aprendemos nesse texto que o verdadeiro trabalho pastoral é derramar a nossa vida como libação sobre o sacrifício da fé das ovelhas que Deus nos confiou.